Oi, pessoal. Hoje a gente está com o Raul Martins. Eu vou só dar uma palhinha. Raul Martins é de Goiânia, porque a gente está fazendo esses encontros com gente do Brasil inteiro, né? Então, Raul Martins está aqui do lado, vai falar com a gente lá de Goiânia. Eu estou no Rio de Janeiro. Raul, vamos imaginar que você entrou numa máquina do tempo e você foi, vamos colocar aí, 5 anos adiante. Você viu como estava o teatro daqui a 5 anos. Aí você voltou. O que você conta pra gente? Primeiro quem você é? Então, como você disse, né, muito obrigado pela apresentação. Eu sou Raul Martins, eu sou de Goiânia, eu sou formado em licenciatura em teatro pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente, eu sou co-diretor do grupo Quem Sou, um grupo fundado pelo meu amigo, com a minha ajuda. O meu envolvimento veio um pouco depois do grupo estar formado, mas hoje, digamos que as duas cabeças que levam o grupo somos nós dois. Sou professor de teatro, esse sempre foi meu sonho mesmo, ser professor, e é algo que eu me sinto muito realizado. Hoje também dou aula de artes, e é isso, esse sou eu. Olha, show. Como é que está o teatro daqui a 5 anos? Eu visualizo o teatro daqui, Não, não quero 5 anos, professor, não. Não visualizei, quero professor, na não. verdade, Não quero professor, na não. verdade Eu tá, visualizo, não. Eu visualizo, não. visualizei, Sem porque a gente academia, foi há sem 5 anos, né? academia, sem academia. Não, mas a minha forma de falar, ela é assim. Ah, é? Então tá. Inclusive, um dos meus amigos na faculdade uma vez brigou comigo porque não entendia o que eu falava. Eu Ah. falo cotidianamente dessa maneira. Nossa, meu Deus Eu do céu. visualizei... É, cada louco com a sua mania, né? O ditado já Não, diz. só para eu me policiar, então. Eu visualizei o teatro quando eu fui, então, né? Há 5 anos e voltei. Não muito diferente do que a gente tem. Porque eu percebi, né, que o teatro ele tem essa característica, não só o teatro, mas as artes como um todo, de se ressignificar. Então, quando eu digo que eu vejo o teatro, né, igual daqui a 5 anos, não é esse teatro que a gente vai e lota uma sala, realmente, uma sala de teatro, que a gente tem todas as possibilidades que a gente tem hoje, que a gente tem as mesmas tecnologias de hoje, mas é um teatro que ele continua acontecendo. Ele deu o seu jeito de continuar acontecendo, assim como as diversas artes e assim como a cultura popular, né? Assim como as manifestações dramáticas, as manifestações de cultura popular, que isso é uma característica delas desde sempre, de ressignificarem-se e ressignificar as coisas que elas entram em contato. Tá. Então, Então, então eu o visualizei teatro ele ainda acontecendo. acontece ainda, não mataram o teatro como tentaram matar a literatura? Não, Não não, mataram? não. Ainda não tem essa arma, não. Essa arma não foi inventada. Tá, como é que é esse teatro, Raul? Esse teatro tem álcool gel na porta, tem máscara, como é que é esse teatro? Tem cadeira sim, cadeira não? Como é que é isso? Então, esse teatro não é um teatro mais de salas cheias. Aham. Eu acredito que ele tendeu a ser, né, tenderá talvez a ser, esse teatro que eu costumo dizer que ele é o teatro de sala vazia, mas de cabeça cheia. Nós vamos ter, né, com o teatro que eu visualizei nos 5 anos que eu fui e voltei, esse público que ele é muito mais assíduo do que ele é hoje. Você acha? Porque eu acho, porque o público que ele ia ao teatro por ir, ele deixa de ir. Ah, Frente a uma situação como essa, ah. o teatro não é algo significativo a ponto de ele continuar mantendo esse ritual de ir ao teatro, Você de acha que o assistir uma teatro já foi peça. significativo? É Eu significativo? acredito que para alguns,
Ok. O teatro ele é significativo para alguns. Eu não vou te facilitar a vida, não, hein? E são esses alguns que vão continuar indo ao teatro. Então, é esse teatro que ele é de salas menos cheias, mas de cabeças mais cheias. Não é uma São essas pena cabeças isso? que têm o costume. Eu acho que a gente perdeu coisas e ganhou outras. Tá. Porque a gente perde em conseguir levar várias discussões que são necessárias, porque eu vejo o teatro, eu vejo as artes, as manifestações dramáticas populares como um signo de resistência, um signo de ressignificação de vários aspectos, de vários conceitos. Ele é quase que um modificador cultural. Até eu falo quase porque a cultura ela não se muda tão fácil, né? É um processo muito grande para uma mudança. Mas a gente ainda tem essas pessoas que seguirão o teatro. Isso a gente ganha. A gente ganha a assiduidade mais forte delas. Mas a gente perde o público que não é assíduo e que poderia aproveitar muito bem as nossas discussões, que poderia absorver muito das obras e das coisas que a gente tenta fazer. Que nem sempre também a gente consegue, não. A gente tem que assumir também que o teatro, às vezes, ele desliza, que o teatro, às vezes, ele capenga, mas a gente tenta. E na tentativa, nós aprendemos, nós nos modificamos e o público também é modificado com essas tentativas. Então, é uma pena que a sala esvazie, porque são essas pessoas que não são as assíduas que sairão. Mantendo as assíduas, talvez a gente possa ter discussões mais apuradas. É algo que eu, às vezes, eu penso que acontecerá. Se a gente Então, tiver... você acha, sob essa perspectiva, você acha que não estou falando que eu acredito nisso, que seja certo ou errado, não, tá? Que acredito ou deixo de acreditar, está vindo na minha cabeça só. Você acha que esse teatro transformador da sociedade, transformador do ser humano, esse teatro ritualístico, ele vai perder, aí vamos colocar 50%, 60%? A gente não vai conseguir, a gente perdeu mesmo essa guerra? Não, não. Mas a gente não vai Não conseguir atingir porque... um público maior, a gente já passa perrengue. Sim, a Né? E gente se esse passa público, perrengue, e se esse público, muito. se esse público reduzir. Se a gente pegar a questão financeira, vamos para a parte financeira, para eu tentar florear melhor, tentar explicar melhor o que eu penso, né? Nós já sobrevivemos. Nós não temos a perspectiva, hoje, no teatro, de vivermos o teatro. Nós sobrevivemos o teatro. E eu falo hoje durante a crise. E esse é o mesmo cenário de ontem, antes da crise. É verdade. Nós não vivíamos o teatro, nós sobrevivíamos o teatro. E se ontem foi assim e hoje é assim, acredito que amanhã também será assim. Também será. O que eu falo, é o que eu falei, é que as coisas se ressignificam, elas incorporam coisas diferentes, elas dão o seu jeito de se manter, o seu jeito de sobreviver. A arte e a cultura, principalmente essa cultura popular, ela tem essa característica viva de ela se modificar. Se a gente, vou usar um exemplo, se nós pegarmos a Folia de Reis, hoje, a Folia de Reis hoje ela não é mais a Folia de Reis dos nossos avós, mas ela ainda é Folia de Reis. Ela manteve aquelas coisas que eram essenciais para a sua execução. E ela englobou outras coisas para continuar sendo feita e deixou de mão algumas outras coisas. E eu acredito que as artes como um todo e o teatro vão fazer isso, né? Nós vamos manter aquilo que é essencial para a gente continuar. A gente vai abrir mão de algumas coisas e a gente vai conseguir englobar outras coisas a fim de nos mantermos. Então, o teatro, como ser humano, é um bicho adaptável.
adaptável, altamente adaptável. Adaptável, né? E Então não tem a ver, porque se o ser humano é adaptável e sobreviveu ao meteoro, o teatro vai sobreviver a esse segundo meteoro. É, Imagino. se a gente pegar o teatro, ele já passou por vários meteoros. É, Se a gente pegar a arte brasileira, quão grande não foi o meteoro da ditadura militar do AI-5? é, E nós sobrevivemos. E nós nossa. sobrevivemos como uma ferramenta de luta durante o AI-5 e após o AI-5. Então, nós daremos o nosso jeito, isso que eu falo daremos, esse processo já está acontecendo. Não é que de um dia para a noite alguém vai chegar com uma fórmula. Mas o meu grupo de teatro, Quem Sou, nós estamos dando o nosso jeito de sobreviver durante a crise e projetando para depois da crise. Os outros também estão fazendo, os outros fazedores estão fazendo, os grupos de cultura popular estão fazendo, e estamos fazendo de formas diferentes, sem dúvida nenhuma, com o mesmo intuito, que é sobreviver. Você acha que, sob uma perspectiva da não aglomeração, vai haver, embora também haja aglomeração, que eu vou falar agora, vai haver um boom de teatro de rua? Pelo menos está num espaço aberto, não está numa caixa fechada? Não, não acredito. Não. Eu não acredito nessa perspectiva do boom do teatro de rua. Uhum. Nós passaremos a olhar para o teatro de rua talvez diferente. Talvez com melhores olhos do que a gente olha hoje. Você acha que a galera não vai para a rua? A galera, nós, fazedores, não vamos para a rua, não? Não vamos sair do... Caiu o meteoro. Os dinossauros morreram, sobramos nós no buraquinho lá. Vamos sair e vamos para a rua? Eu acho que não. Não, você não vê essa perspectiva, Eu acho que não. Até porque eu não tenho essa perspectiva, até porque eu vejo que os grupos, até hoje, eles se especializaram em algo. A maioria dos grupos. Tem grupo que faz de tudo. Tem grupo que é focado em palhaçaria, outros são focados em contação de história, outros em teatro comercial de forma mais ferrenhe. E a gente, nós próprios fazedores de teatro, fazedores de arte, nós temos os nossos preconceitos. Claro. E aí, quando a gente tem que abandonar, isso nas artes, eu vejo isso com uma força muito grande, quando a gente tem que abandonar a nossa especialidade, a gente apresenta uma rejeição a essa ideia muito grande. Não a resistência, mas não, a rejeição mesmo. Resistência no sentido que eu não vou fazer. Eu vejo isso não como a resistência do puxar de um lado e puxar do outro, mas é a rejeição mesmo da ideia, de deixarmos a nossa especialidade. Porque somos bons nisso que fazemos. E a gente vai ter que deixar isso. Então, eu vejo que nós temos esse próprio preconceito, que eu vejo que nas artes ele é muito forte. Então, eu não acredito que terá esse boom do teatro de rua, do teatro popular. Porém, seja sim uma das alternativas e de uma forma errada, as pessoas vão usar o teatro de rua como ferramenta. E é aí que eu falo que o boom não vai acontecer, porque algumas pessoas vão usar ele como ferramenta. Ele não é uma ferramenta. Vê se você me corrige. Ferramenta para, num momento posterior, voltar todo mundo para dentro da sala preta, da caixa preta? É isso que eu acho que é próximo a isso que eu acho que vai acontecer. De que as pessoas... O teatro de rua, ele é muito característico. Ele tem as suas características muito fortes. As pessoas vão usar ele como ferramenta. Eu vou usar um exemplo agora do momento da crise, né? Eu tenho pesquisa também na área de educação. E eu tenho percebido que o teatro usado como ferramenta de educação está sendo muito forte. As professoras viram agora que elas têm que... Eu, como professor mesmo, eu vi que eu me portar na frente da câmera é muito diferente de eu estar na sala de aula com meu aluno, e eu preciso de artifícios cada vez maiores para eu conseguir me manter aqui. E nós estamos pegando o teatro, um exemplo, o teatro de bonecos, e fazendo
qualquer coisa aqui com teatro de bonecos para prender o aluno. Então, isso é usar como ferramenta. Mas a gente não explicou para o nosso aluno que o teatro de bonecos, ele vem de uma vertente do teatro, muito ligada também ao teatro de rua, até. A gente não explica como que é feito um teatro de bonecos, o que é um teatro de bonecos. A gente não fala sobre manipulação de bonecos, a gente não fala de teatro. Então, ele é apenas uma ferramenta. É um Para que canal. consigamos, um canal. Canal. Uma ferramenta para a gente conseguir suportar. O teatro de rua, isso é uma discussão que eu estava levantando com alguns colegas meus ultimamente, que o teatro de bonecos, hoje, ele vai ser levado para a rua mais fortemente, porque aí você não tem o ator cara a cara com o público, você tem ele cara a cara através do boneco, que ele manipula, né? Isso dá, talvez, para alguns, não estou falando que isso se dê para todos, mas para alguns, isso pode dar um certo conforto. Então, o teatro de bonecos ele vai passar a ser um pouco mais visado, eu acredito, na rua. Na rua. Mas ele vai ser uma forma de ferramenta. Ele vai Mas, ser uma forma Raul, de caminho. eu tava conversando com outras pessoas de teatro de rua mesmo, e eles até falavam assim para mim, mas, Ronaldo, na rua também tem aglomeração. Isso também é um fator que hoje em dia a gente se distancia, né? Ah, A gente não quer aglomeração, a gente não pode, não é não nem querer, a gente não não pode pode. aglomeração nesse momento. E após isso, como que vai ficar o nosso costume com a aglomeração, né? A gente vai se modificar quanto a isso. A gente vai ter plateia reduzida, show, né, reduzido, a gente vai ter um público de teatro de rua mais reduzido, a gente vai ter os fazedores de cultura popular trabalhando e fazendo a cultura popular, mas aqueles que iam para uma congada, que iam para uma festa do boi, que iam para uma folia de reis, para conhecer, para olhar, para participar, mesmo que dessa forma distanciada, a gente vai perder parte desse público, né? Que tem a ver com aquilo que você Mesmo falou antes do público do teatro, né? Você está fazendo um. isso, exatamente. A gente vai ter essa perca. E vão ficar os mais assíduos. Eu acho que isso é muito ruim, mas vejo coisas boas em ter um público assíduo de verdade, né? Mas eu acho que essa é a perspectiva que eu tenho do teatro de rua. Talvez usemos ele como uma ferramenta, que é algo muito errôneo de se fazer, na minha opinião. Teatro em plataforma de rede social, essas coisas assim. Como é que você vê essa equação aí? Sabe por que eu estou falando isso? Porque nesse desespero, vamos colocar assim, tá todo mundo correndo para isso, né? Isso vai se abrir uma nova vertente ou você acha que é uma coisa que vai passar? Essa é uma discussão que eu às vezes me sinto um pouco contrariado com ela. Contrariado no ponto em que a gente não sabe o que vai virar ainda. A gente está virando, nós estamos nos transformando. Mas o uso dessa tecnologia para tirar o teatro, para tirar o público do teatro é uma coisa, mas e para tirar o teatro do palco? Como que a gente vai tirar o teatro da rua? Como que a gente vai tirar o teatro do tablado, né? Como tirar o público da arquibancada nesse momento é inteligente a se fazer. É inteligente tirar o público da arquibancada. Mas e tirar o teatro do palco? E do palco que eu falo, do espaço cênico dele, né? Desse espaço físico. No teatro convencional, assim, digamos, é o teatro, a edificação teatro. No teatro de rua, é a rua, a calçada, o tablado. Nas manifestações culturais, é a rua, é o altar onde se reza,
onde faz esses, né? É o terreiro de Umbanda, é o batuque ali do candomblé, né? Esse é o espaço que eu falo, né? Tirar isso desse espaço, até que ponto que isso é bom? Eu não acho que isso seja bom. Não acho que a gente vai ter muita perspectiva positiva se a gente fizer isso sem pensar muito bem no que a gente está fazendo. Concordo. Você já viu alguma, nessa época da gente, nós estamos gravando em maio de 2020, no meio de uma pandemia que botou o mundo de cabeça para baixo, perna para cima, braço para um lado, pé para o outro, tá uma zona que ninguém está entendendo nada, né? Você tem visto alguma coisa na internet, em sites especializados, alguma peça de teatro especificamente, vamos colocar assim? Porque série está todo mundo maratonando série, né? Mas peça de teatro, você já viu alguma? Eu vi. Precisa falar o nome, não. Não, de Tá. forma nenhuma. Não, Mas depois eu vou citar o nome. Eu vou Ok. citar o nome. Ok. Mas eu vi pessoas mostrando o que fazia. Ok. Então, um exemplo disso é tentarmos, nosso grupo não fez, talvez, sei lá, mas a gente não fez, mas pegar a gravação do nosso espetáculo e pôr ele para passar em forma de live. Esse teatro foi feito durante a pandemia? Essa peça foi feita durante a pandemia? Não. A gente está apresentando ela agora. Com que finalidade isso? Né? Vi um exemplo só de um grupo que ele fez contação de história. E isso, o grupo mesmo. Ele fez um espetáculo de 15 minutos de contação de história. Eram 2 contadoras. Elas fizeram ao vivo em formato de live. Depois eu fui acompanhar no Facebook e vi que várias outras pessoas estavam trabalhando com a contação de história, né? O teatro de bonecos, em alguns momentos, eu vi a presença também, mas mais voltado à contação de história. Então, tem grupos, tem pessoas... Né, nesse caminho. Talvez porque seja um caminho mais curto, né? Uhum. Uma contação de história, sei lá, de 15 minutos. Não sei, né? Então, eu vi essas experiências. Eu não cheguei a ver ainda um espetáculo mesmo que ele estivesse sendo feito ao vivo. Ah, sim. Mas você já viu alguma coisa gravado que tem por aí? Gravado eu já vi pessoas fazendo. O que você achou? Mas eu acho... Mas é aí que tá. A gente está apresentando uma coisa que ela não foi feita durante esse momento. Então, quando a gente apresentou essa peça, nós não tínhamos a perspectiva de agora. O que a gente está passando com isso? Então, eu não sei até que ponto que isso é bom. Tá. A gente mostra o trabalho da gente, a gente mostra o que a gente faz, a gente apresenta o que a gente faz. Mas qual a finalidade disso? A gente está pensando muito bem nessa finalidade? Eu vi até bastante coisa, tá? Porque como eu me interesso por essas questões, é mais do que obrigação minha. Então, vi live, vi leitura dramatizada, vi teatro, vi poesia, enfim, milhares de coisas. E no teatro, eu estava até falando com o pessoal da Cal outro dia, a gente conversando também assim, e esse assunto surgiu, claro, né? E eu falei assim, gente, eu vi medalhões fazendo uma peça X gravada. Aí eu ficava assim, cara, e eu pensava, poxa, isso no palco deve ser tão legal. Porque não funcionou gravado. Não teve, não teve a magia de você estar numa sala. É o cinema, o pessoal falava isso muito de cinema, né? Nada substituiria você chegar no cinema e uma pipoca, o ritual todo de você sair de casa e tal, modificou também, mas aí eu ainda, como dinossauro, eu ainda, só que o meteoro não me matou, eu ainda sinto essa falta de todo esse ritual que começa quando você decide ir ao teatro. Vou ver a peça tal. Começou o ritual. Aí eu já vou ter um ritual de comprar ingresso, tomar banho, me arrumar, sair de casa, chegar lá, enfim, tudo isso. Não me pegou. Sabe por quê? Teatro gravado. Não, é teatro gravado. Né? E tenho conversado com diversas pessoas aqui também, tem uns até mesmo radicais,
que falam, não é teatro. Não sei, aí eu não tenho realmente opinião. Tem gente, não, você vai ver depois, quando eu começar a subir os outros vídeos, tem gente que fala, não é, não é. Aí fala assim, realmente, é teatro gravado. É um vídeo de uma peça. A minha pesquisa, ela tende muito para o lado da cultura popular, né? Isso, vamos falar E disso, vamos falar um pouquinho disso. Aí o que eu estava pensando, né? Eu procurei saber mais também sobre como estão os fazedores hoje, né? Como que está essa forma de teatro, essa teatralidade, né? Como que está essa forma de cultura popular hoje? Aí, você falando aí na questão da gravação, né? Um dos maiores eventos religiosos da América é a caminhada para Trindade, em Goiás. A cidade de Trindade, que tem a Basílica, as pessoas saem do estado inteiro a pé, com carro de boi, montados a cavalo, e vão para Trindade durante a semana da festa. Outras se reúnem em Goiânia e vão a pé para Trindade. Esse ano, a igreja decidiu fazer as missas em forma de live. A gente não tem mais, hoje, a cerimônia de ir a pé. A gente não pode ir a pé, até porque algumas semanas atrás, eu tive a notícia hoje que Trindade vai abrir. Mas algumas semanas atrás, Trindade estava fechada literalmente. Tinha bloqueio na entrada da cidade. Ninguém entrava. Entrava se você tivesse uma motivação muito boa, se você fosse residente dali, se você trabalhasse ali, mas você não entrava na cidade para visitar mais. Então a gente não tem a cerimônia igual você falou, de ir para o teatro, né, de se arrumar, comprar o ingresso e tal. A gente não tem a cerimônia de calçar um tênis. Eu nunca fui para Trindade a pé, mas, né, as pessoas não têm hoje essa cerimônia de calçar um tênis, de comprar um tênis confortável para ir para Trindade, de ir a pé, de comprar protetor solar, de pôr um boné, de sair no sol quente, Botar sua caminhar mochila, 16 sua quilômetros. água e ir embora. Tem um ponto de Goiânia que é o mais usado, né, pelas pessoas. De Goiânia a Trindade são 16 quilômetros. As pessoas vão, as pessoas acordam cedo e vão. Algumas deixam para ir à tardezinha porque o sol está mais fresco e andam a noite inteira. Isso é de uma potência muito grande. Uma potência tão grande, e alguns dizem que além do que essa cerimônia de nos arrumarmos para ir para o teatro, né? Porque ali a coisa já está acontecendo. O teatro ele começa quando a gente decide ir. A festa popular, ela começa quando a gente acredita nela, né? E agora, como que serão as missas gravadas de Trindade? Como que vai ser isso? O padre falando para uma meia dúzia de câmeras, né? E como que vai ser a recepção disso do público? Pois é, Como sua que pesquisa... eu, católico, vou sentar aqui no sofá da minha casa e assistir essa missa? Como eu, espírita, vou sentar aqui e assistir uma palestra do kardecismo? Como eu, da Umbanda, vou sentar na minha casa aqui e assistir, se era eu que tinha que estar lá fazendo? Um ritual, né, que é bem ritualístico. Então, né? não tem jeito. Não tem jeito disso acontecer. Quando as pessoas defendem, como você falou, alguns mais ferrenhes, diz que isso não é teatro, eu não tiro as razões dela. Não tiro dela achar isso. Eu acho isso que a gente que está falando, teatro. Isso que a gente está falando nas redes. Essas manifestações atuais, né, nas redes sociais. Pois é, essas pessoas que elas dizem assim, esse teatro gravado não é teatro, eu falo, é teatro. Só que não com a potência que ele tem, pessoalmente. É um teatro que eu considero com uma potência inferior. É um teatro que muitas das vezes é inferior. Mas não deixou de ser teatro. A missa não deixou de ser missa. Mas ela tem uma potencialidade menor. O ritual lá do Bumba Meu Boi, eu vi um grupo que está planejando gravar
a dança da catirina com o boi e colocar nas redes. Não deixou de ser boi por isso. Bom você fazer isso. Só que não vai ter a mesma força, a mesma potência do que se tivesse acontecendo e o público tivesse presente. E o público pudesse batucar o tambor junto, pudesse entrar e dançar com a catirina, igual alguns grupos fazem, né? Que trazem o público para o meio da dança, que o boi, em uma dos fazeres do boi, né? O boi se esconde na casa de alguém. A pessoa que veste a roupa do boi, ela entra na casa de alguém e se esconde. E o povão tem que sair de casa em casa batendo e procurando o boi. Ninguém sabe onde está mesmo. Não, ninguém sabe. O boi sabe onde ele está. O restante das pessoas não entendi, sabe. Que barato, nossa. Em 2017, em Pirinópolis, em Goiás, tem um grupo de boi lá. A gente foi assistir, foi participar do boi, né? E eu achei aquilo incrível. Eu nunca tinha ido ver o boi pessoalmente lá de Pirinópolis. Aí eu tô lá e de repente falaram assim, o boi sumiu. E eu não sabia daquele ritual do boi de Pirinópolis. Meu Deus, e agora o boi sumiu? Assim, meu Deus, o boi sumiu. E eu tava com uma professora minha e eu fui nela e falei assim, como que vai acontecer agora? Porque o boi sumiu, a gente vai embora sem ver o fim dessa história, a gente vai embora sem ver o boi. Não, eu já ia pensar assim, meu Deus, o boi sumiu, e agora como é que eles vão continuar a festa? Como é que vai ser o espetáculo? Como é que vai ser o desenrolar? Como é que vai terminar isso? Eu não pensava nem em mim, não, eu pensava neles. Eu tava tão absorto, né, de estar ali vendo aquilo, que é uma coisa que eu achei maravilhosa, um lugar maravilhoso como Pirinópolis. Eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que ir embora daqui. E eu vou ter que ir embora sem ver esse boi completo, porque o boi sumiu. Aí ela riu. Ela caiu na risada, porque ela sabia do ritual do boi. Como que a gente vai fazer isso gravado hoje? Como que a gente vai gravar o boi escondendo? Que graça que tem uma câmera procurar o boi. Gente, que história maravilhosa. Cadê o meu Deus? Não deixou... O boi sumiu! Esse ano do boi foi um ano, eu acho que lendário para o boi de Pirinópolis. Porque o ritual do boi, ele nasce, ele cresce, ele morre todos os anos. E aí esse boi, lá em Pirinópolis nesse ano, eles decidiram homenagear um grupo de mulheres, de fiandeiras de Pirinópolis. E aí, elas, no final do ritual, quando ia matar o boi, uma delas falou assim, eu não quero que mate o boi. Eu não quero que o boi morre. Mas isso estava combinado? Boi em homenagem? Não estava combinado. Ela falou assim, como vocês me dão um boi em homenagem e vocês matam o boi? Aí o mestre do boi, se eu não me engano, Natal, ele falou assim, então a gente não mata o boi. Então a gente não vai matar o boi. Aí minha professora foi que olhou para mim com o olho arregalado e falou assim, a história virou outra. Que não morre. Exatamente, eu nunca vi um boi que não morre. Que maravilha. Essa foi a primeira vez na minha vida que eu vi um boi que não morre. Que maravilha. Então, não deixou de ser o boi porque o boi não morreu, mas ele mudou. E é o que está acontecendo agora. O boi, ele não vai ser o mesmo de antes, mas ele vai continuar sendo o boi. O boi não vai ter mais aquele público entrando de casa em casa, até porque o dono da casa não vai deixar as pessoas entrarem dentro da casa. É isso que eu queria te perguntar. Você é um pesquisador, me corrija, tá? Mas eu queria entender assim, da teatralidade nas festas populares. É isso mesmo? Falei certo? Isso. Então, eu achei isso maravilhoso, interessante. Pois é, como é que vão ficar essas festas, cara? Porque eu penso tudo no fator aglomeração, como você falou, eu não quero que entre na minha casa, né? Como é que vai ficar isso? Uma procissão, uma folia de reis? Eu conduzi a pesquisa que eu fui assim mais a fundo, né? Eu pesquisei sobre a folia do Divino Pai Eterno, que quem fez a folia, a dona da folia, né? Que quem organizou foi a minha avó. Ela fez uma promessa ao Divino Pai Eterno e ia terminar, né, nessa folia. Ia concluir nessa folia agradecendo as bênçãos que foram dadas à vida dela, né? E aí ela fez, eu aproveitei esse momento para pesquisar
para estar além de junto dela e do meu avô, para eu pesquisar, para eu me especializar em algumas coisas. E aí, a maioria das pessoas que participaram dessa Folia do Divino Pai Eterno, são pessoas mais velhas. E são o principal grupo de risco agora do coronavírus. Essas pessoas vão modificar os seus hábitos depois da pandemia também, né? E aí eu fiquei pensando, como que... Isso é uma crítica que eu já fazia na minha pesquisa. A maioria dessas pessoas são pessoas mais velhas. Essas pessoas, elas, com o passar do tempo, naturalmente vão nos deixando, elas vão morrendo. E a gente não tem essa previsão de novas pessoas entrando nesse grupo específico que eu fiz a pesquisa. Então, uma hora ou outra, talvez isso acabe, que é uma perca tremenda, é uma triste perca. Então, talvez um dia isso acabe, essa folia específica desse grupo específico. E agora? Será que no ano que vem, se a gente tentar fazer uma folia do Divino Pai Eterno, como que vai ser isso? As pessoas não perderam a fé de jeito nenhum no Divino Pai Eterno. Elas não perderam esse elemento fé, que é o que move a folia do Divino Pai Eterno. Mas elas modificaram hábitos. Elas passaram a ver alguns conceitos, alguns acontecimentos diferentes. Não deixaram de acreditar no Divino Pai Eterno. Mas agora elas veem uma necessidade de se precaver de várias maneiras. E aí? A gente vai ter a folia do Divino Pai Eterno ano que vem? A gente vai ter uma folia do Divino Pai Eterno com o mesmo número de pessoas que a gente teve, com a arrecadação que essa folia teve, né? Porque eles arrecadam dinheiro, eles fazem cestas e doam com esse dinheiro, eles dão para instituições, né? E como que vai ser isso? Eu fiquei preocupado em pensar isso, porque é uma coisa que está muito próxima de mim. Foi minha avó que fez. Foi o meu avô que fez. É uma coisa que eu pensei, eu que fiz essa primeira pesquisa, eu vou estar fazendo daqui para frente. Vou estar participando com os meus avós, com essa comunidade. E agora, como que vai ficar? Porque eu também vou modificar hábitos. E aí? Claro. Eu acho assim, algumas dessas manifestações são tão frágeis no sentido de que de uma hora para outra pode não ter mais ninguém que faça, né? Elas têm essa fragilidade que isso, a nossa modernidade trouxe, porque o chamamento para os jovens é outro, né? Os seus avós certamente tiveram um chamamento, mas um chamamento da época deles, que foi que calou, porque como é que eu vou dizer? Aquela manifestação é o que estava em voga, é o que era importante. A gente, esse eixo fez assim, para outra coisa, né? Que a gente está vendo hoje. A gente não vê jovem, só se o jovem, como no seu caso, um engajamento familiar, ou que tenha um ideal completamente diferente, o que é raríssimo, para continuar uma tradição dessas, infelizmente. Né? Pois é, mas é aí que eu falo assim, corre o risco, né, dessa folia específica, dessa comunidade específica, desses fazedores específicos, talvez não fazerem o ano que vem, ou pularem o ano que vem para deixar para fazer no outro, mas de uma forma ou de outra vai ser modificado. Ano que vem, 2021. Isso. Ano que vem, 2021. Tá. Isso pode deixar de acontecer esse ano, ou isso pode deixar de acontecer. Isso mostrou para a gente a fragilidade, que ela é maior do que a gente imaginava que ela fosse. Mas eu estava vendo uma live de umas pessoas do Boi, de Natal, conversando, e aí teve uma mulher que ela falou assim, eu até anotei, mas talvez vá demorar eu achar aqui, mas ela falou assim, é o brincante que custeia o fazer. É o brincante que faz, é o brincante que brinca, né? E a gente faz isso por amor. Foi essa a fala dela. Talvez não com essas palavras, eu tinha anotado aqui, mas vai ser difícil achar, mas era isso. É o fazedor que custeia, é o brincante que custeia, é o brincante que brinca e a gente faz isso por amor. Então, sem dúvida,
esse fator de engajamento, que ele não se dá só por uma questão financeira, ele se dá por uma questão de crença, mas uma crença que ela não é simplesmente assim, eu acredito nisso. É uma crença que ela envolve uma potencialidade muito maior do que só acreditar. É uma crença que te move a pôr a sua crença na prática. Então, a gente tem várias pessoas que acreditam em várias coisas diferentes, mas poucas pessoas que acreditam e fazem, né? E essas pessoas não vão deixar, com certeza, morrer. O boi não vai morrer. Pelo que você está falando aí, você é um otimista. Sim, muito. É mesmo? Eu digo que isso, fugindo um pouco, né, da nossa discussão especificamente, mas se eu deixar de acreditar no ser humano, eu vou acreditar em quê? Você acha que o ser humano vale a pena? Eu acho. Pegando a questão do Flávio Migliaccio, você acha que a humanidade deu certo? Não. A humanidade E o ser não humano tem vale a como pena? eu dizer, não tem como eu dizer que a humanidade deu certo. Porque se a gente disser deu certo, a gente diz que ela chegou no seu apogeu, que ela chegou no seu fim. A humanidade, ela está dando o que ela tem que dar. Eu digo que essa crise do corona, voltando mais especificamente, né, essa crise do corona, ela veio, não assim, eu não acredito nessa coisa ela veio de forma divina para nos ajudar a evoluir, mas eu acredito que ela veio com uma finalidade. Uma finalidade de ensinar. Ensinar o quê? Ensinar que nós estamos ultrapassados até tecnologicamente. Pois é, mas você acha que a Primeira Guerra causou alguma evolução, que a Segunda Guerra causou alguma evolução? Nessa evolução nesse sentido de espiritual, que as pessoas vão ficar melhor, que vai todo mundo se modificar? Você acha isso? Não, eu acredito que a Primeira Guerra é uma reflexão mais profunda. Não, mas é assim, a mesma reflexão que eu faço hoje, de que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o coronavírus, a gripe espanhola, a própria gripe suína, a gripe aviária que a gente viveu mais recente, que nós mesmos pegamos esse momento da gripe suína, nós vivemos a gripe suína. Ela fez a gente experimentar algumas coisas. Posso dizer que a gente evoluiu com isso? Não, mas que a gente experimentou, a gente experimentou. A Segunda Guerra fez a gente experimentar coisas que a gente nunca imaginou que o ser humano fosse capaz de nos fazer experimentar. E a gente experimentou. E a gente raciocinou, e a gente pensou, e a gente teve a nossa síntese disso que aconteceu. Né? A Alemanha não é mais a mesma antes da guerra. Então, a gente pode dizer que modificou, porque houve uma análise e uma síntese do que foi analisado. É o que eu acredito que a gente está passando agora com o coronavírus. Nós estamos passando por uma coisa. Nós estamos experimentando isso. Experimentando o que eu falo, não é fazendo uma experiência do que eu gosto, do que eu deixo de gostar, do que eu vou ou não fazer. É passando por. Passando por isso. Nós estamos experienciando isso. E nós vamos analisar isso e fazer uma síntese disso, e nós, com certeza, depois disso, seremos diferentes do que a gente foi antes. Melhor, não posso falar. É isso que eu Pior, não posso falar. É isso que eu te questionar. Mas diferentes nós seremos. Isso acontecerá com a humanidade, isso acontecerá com a arte, isso acontecerá com a política, isso acontecerá com a saúde. Nós não podemos dizer, eu acredito dessa forma, que nós seremos melhores, mas nós seremos com toda certeza diferentes. Você acha que quem é ruim de pai, mãe, vizinho, vai ter uma epifania e vai virar um santo? Não, de jeito nenhum. A gente está vendo isso agora. Pois é, sabe aquela pessoa que você vê que é ruim mesmo? Né? A gente está vendo que quem é ruim continuou ruim durante a crise. E ela continuou ruim durante a crise, ela vai chegar no final da crise ruim. Não é essa a crise. Pode ser que aconteça alguma coisa que ela vai experimentar e vai fazer ela. Talvez não seja o coronavírus, talvez seja
talvez seja uma outra coisa, ou também nós experimentamos as coisas de formas diferentes, né? Eu acredito. O peso que o coronavírus tem para mim pode não ser o mesmo peso que ele tem para você. Claro. A forma com que eu faço a minha análise e a minha síntese disso é diferente da forma que você faz. Então, isso pode ser extremamente pesado para mim. Passar por esse momento. Eu, em uma aula minha, com os meus alunos, eu chorei. Eu falei, gente, eu tive que explicar para eles que a gente não teria teatro e que talvez a gente nem se visse esse ano. Eu chorei conversando com eles e eles choraram. Teve professor lá na mesma escola que eu trabalho que teve esse diálogo com eles de forma diferente, porque eu senti de forma diferente. Eu analisei, eu fiz a minha síntese de forma diferente, né? Mas nós, como um todo, nós estamos aprendendo coisas que são as mesmas para todo mundo. Hábitos de higiene, principalmente, né? A questão de o nosso contato com a própria natureza. Se a gente pegar a Baía de Guanabara hoje e a Baía de Guanabara 2 meses atrás, a gente vê que o índice de poluição está extremamente baixo comparado com aquela época. Há 2 meses atrás. Não só a Baía de Guanabara, não sei se as notícias chegam aí como daqui do nosso estado, né? Mas a gente está vendo coisas assim, os animais se aproximando realmente, sabe? Aqueles bichinhos lindos que chegando mais próximo. Aqui mesmo em frente de casa tem mais árvores. Meu sobrinho falou que já vi uns micos por aqui. Sabe? Os tucanos estão aparecendo, os tucanos, né? Isso a gente está vendo. Nós estamos experimentando um contato diferente com a natureza e a gente está aprendendo coisas iguais. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos aprendendo coisas iguais. Só que nós estamos vendo e analisando isso de formas diferentes. O que eu trago a discussão para as artes agora. Acontece a mesma coisa com as artes. O teatro, ele vai experimentar isso como um todo de uma forma. Agora, os grupos especificamente, eles vão experimentar de formas diferentes. Isso não quer dizer que eles vão ser melhores ou que o teatro deles vai ser melhor ou mais eficaz, mas vai ser diferente do que era antes. Talvez até, alguns dizem, que por um certo tempo seja diferente, depois retoma. Foi é o que a gente estava falando do teatro de rua. Né? Alguns dizem, e eu tenho uma análise um pouco próxima disso, né? Que a gente vai usar o teatro de rua pela questão que o público pode ser mais disperso, mas quando a gente puder voltar para o teatro, sem dúvidas, tem gente que vai abandonar e vai voltar para o teatro. Sem pensar 2 vezes. A gente é um bicho safado mesmo. Nossa, demais, demais. Sabe o que eu costumo falar? Que eu bato papo com o pessoal aqui que está fazendo esse projeto comigo, com a gente. Eu falo, sabe o que eu sinto de verdade? Assim, tá todo mundo vendo live, tá todo mundo vendo as peças gravadas e assistindo seus shows de música, maratonando as suas séries e tal. Eu pergunto para você, Raul, cadê os seus amigos? Olha a responsabilidade. Onde estão os seus amigos que disseram que não precisavam de artistas? Ou você não tem amigos desse jeito? Então, eu fiz uma live. Uma live não, eu postei um vídeo no meu stories do Instagram que eu fiz a seguinte analogia. Eu falei assim, hoje nós estamos vendo a importância que as artes têm, principalmente com relação ao entretenimento. Hoje nós estamos assistindo filmes, nós estamos escutando música, alguns estão lendo livros. Visitando o museu virtualmente, que os museus botaram em suas plataformas as visitas virtuais, que estão maravilhosas, uma coisa de louco aquilo, né? Sim. Então, nós estamos tendo um contato com as artes. Algumas linguagens, claro, algumas ficam mais para trás, mas algumas linguagens da arte, a gente está tendo um contato muito mais intenso do que a gente tinha antes. Aí você quer me falar que isso não é importante? E eu fiz esse questionamento no meu Instagram. Você quer me falar? E eu fiz dirigir a uma pessoa, porque ela tinha discutido isso comigo. Olha a vingança, olha a pessoa ruim, olha a pessoa como é ruim.
Eu fui né? no meu Instagram e falei assim, agora Ô, Raul, você quer me dizer que não tem importância? Você quer me dizer que Raul, não tem valor? como tem gente ruim nesse mundo, né? Em um momento ou outro a gente se Como estressa, tem se gente extrapola. ruim nesse mundo, Jesus amado. Mas eu faço essa análise, né? Da, Antes, isso uma amiga minha até me falou, quando você me convidou, eu fui em algumas pessoas específicas, falei assim, olha, fui convidado a participar assim, Um assim, projeto e assim, eu vou assim, falar assim. um pouco sobre cultura popular. O que você acha que deve ser abordado? Qual que é uma discussão que você acha que deve ser levantada? Aí teve uma amiga minha que ela falou assim, eu sinto que as artes antes eram tidas como supérfluas. Hoje nós estamos passando por um momento muito intenso que as pessoas estão percebendo o valor que a arte tem. Será que quando passar a gente vai voltar a ser supérfluo? É o A meu gente vai voltar a ser questionamento. visto É o como meu supérfluo? questionamento, por isso que eu pergunto para todo mundo. Então, é, é, é o que eu falo. Nós, artistas, temos nossos preconceitos. E nós ainda, eu acredito que nós artistas ainda temos um olhar muito mais aberto do que a maioria da sociedade. Se nós temos os nossos preconceitos, imagina o restante. E aí, essa parte é que vai oferecer um risco muito grande para a gente de voltarmos a sermos supérfluos. E A eles são a gente, maioria. mas a gente vai ter Talvez que. não com força, talvez não com a força que a gente tem. Porque eu acredito que nós, artistas, a classe artística, ela é muito forte. Nós não temos uma secretária que olha pela gente, nós não temos governantes que olham por nós, mas nós temos nós mesmos, nós temos as artes e temos uns aos outros. Eu acho que nós, por mais que indiquem, e a maioria das pessoas falem, nós somos desunidos, eu acredito o contrário. Nós pensamos diferentes, mas mesmo pensando diferente, nós estamos muito próximos um do outro, muito preocupados um com o outro, nós artistas. Você fala que eu sou otimista, que eu sou bastante otimista. Talvez seja otimismo eu dizer que, mesmo pensando diferente, nós artistas já entendemos que nós estamos no mesmo barco. Isso vai dar para a gente uma força tremenda. Aí assim, outro dia, um amigo nosso falou aqui: tá todo mundo no mesmo barco. Eu falei, opa! Eu não estou no mesmo barco que uma galera aí, não. Estou na mesma Não. tempestade. Uhum. Né? Se for um Essa é a barco, ideia. se for um barco de artista, eu até estou de boa. Agora, não tem uns barcos por aí que eu não quero estar, não. Não, mas eu falo assim, nós artistas, a analogia que ele fez talvez foi mais próximo do que eu realmente queria falar. Nós estamos passando pela mesma tempestade. Mesma tempestade. Né? No barco, não, porque tem Não estou no barco, mesmo. Não tem uns barcos tem aí. canoa e tem iate. Então, nós não estamos na mesma embarcação, mas nós estamos passando pelo mesmo momento. Nós estamos É a passando mesma pela mesma tempestade. A mesma tempestade. tempestade. Né? Exatamente isso. E eu acho que isso vai trazer para a gente uma noção de unidade muito grande. Eu acho. Com o AI-5, se a gente pegar o AI-5, a gente teve essa noção de unidade entre a classe artística muito forte para conseguir viver com o AI-5, superar o AI-5 e sermos melhores, porque essa foi a tentativa, do que antes do AI-5. Sermos mais resistentes do que antes do AI-5. Eu acredito que esse momento, ele está gerando para a gente uma possibilidade muito próxima de nos olharmos e vermos esse sentido de unidade muito grande entre a gente. Você citou aí o AI-5. Até porque a gente, nós contribuímos, inclusive, com a economia brasileira. A cultura, ela é responsável por mais de 3% do PIB nacional. Não é pouca coisa. É pouca coisa frente a uma grande produção, uma produção extensiva de soja, de gado e de outra coisa. Mas a gente participa disso. Nós não somos um produto, mas nós geramos renda também. Então, a gente tem duas noções. A gente tem essa noção de que nós somos uma classe forte que gera
nesse sentido de produtividade e nós somos uma classe forte que pensa. Eu acho que quando a gente entender isso, que a gente está sendo conduzido a isso, nós vamos ter uma situação... Eu acho que nós, assim, de um modo bem abrangente, bem geral, temos que entender isso. A Fernandinha Torres, há uns dias atrás, deu uma entrevista e a repórter questionou a ela: o que você está achando desse momento? Vai acontecer? Está muito ruim a história, né? Aí você citou o AI-5, a Fernandinha trouxe mais próximo para a gente. Ela falou assim: na época Collor, a primeira medida que o Collor tomou foi acabar com a Ancine. E eu filmei, naquela época, o Terra Estrangeira, que falava de exílio, de artistas e tal. Estamos aí, estamos sobreviventes, isso vai passar. Uhum. Eu achei, caramba, verdade. Eu acho que são os alentos vindo dessas pessoas que passaram realmente por isso muito de perto, muito na carne, né? O pessoal da época do AI-5, a Fernandinha na época Collor, que falou isso. Eu achei, poxa, que barato ela ter falado isso. O Collor, ela chamou essa atenção, trouxe para perto. O Collor acabou com a primeira. Nós olhamos e falamos assim: essas pessoas que sobreviveram ao AI-5 trazem para a gente, né, talvez essa tranquilidade maior, porque elas mostram para a gente que é possível sobreviver, né? Essas pessoas que passaram pelo desmonte da Ancine no governo Collor traz para a gente essa tranquilidade, porque elas mostram que é possível. Esse alento, esse sopro refrescante, porque daqui a algum tempo vão falar. Talvez, né, o Ronaldo, o Raul, trazem esse alento para a gente, porque eles sobreviveram ao coronavírus, a um desmonte muito grande da Ancine, ao desmonte do Ministério da Cultura, ao desmonte da Secretaria Especial de Cultura. Que secretaria? Olha, você está falando do quê? Você está falando do quê, menino? Não estou entendendo nada. Eu acho que eu acho assim que o abismo entre as nossas idades não está me fazendo entender. Que secretaria é essa? Onde que passou? Onde que eu perdi? Eu acho que eu ainda estou visualizando os 5 anos que eu fui e voltei. Eu acho que pode ser. Pode ser isso. Eu costumo. Eu vou contar uma historinha no final, mas antes, já que você tocou nesse assunto de secretaria e tal, mais uma parte mais política do negócio, Raul, nós não combinamos essa entrevista antes, nós batemos normal, gente fizemos um bate-papo antes, só para eu explicar para o Raul qual era a dinâmica da entrevista e tal, para eu explicar a espinha dorsal da entrevista, e isso foi completamente desvirtuado em alguns momentos, graças a Deus. E voltando sobre isso, o que te faz dar chilique? O que me faz dar chilique? Olha, você tocou num ponto assim. Porque a outra, gente, perdão, eu dei o chilique. O que te faz dar chilique? Eu não queria citar nomes. Mas não cita. Não fala o nome da Regina Duarte, não fala o nome desse povo, não merece. Não era, não. Eu não ia falar o nome do Alexandre Baldi até então, mas de boa. Deixa cair no esquecimento, o Alexandre Baldi, deixa cair no esquecimento. Eu não aceito de jeito nenhum, e é uma coisa que fez eu dar chilique esses dias, que o secretário de Cultura do Estado de Goiás não seja uma pessoa da cultura. Que seja uma educação extremamente política. Porque aí o governador do Estado... Peraí, cara, que surpresa, estou chocado. O governador do Estado, não existe... A Secretaria de Cultura era vinculada à Secretaria de Educação, como é em várias partes do país. Aí chega esse governador e fala assim: eu vou criar então uma Secretaria de Cultura e vou desvincular da educação. Gente, o povo aplaudiu e falou: é isso mesmo. Foi para onde? Aí ele desvinculou a Secretaria de Cultura da Secretaria de Educação, criou a Secretaria de Cultura e fez dela um cabide de emprego. Normal. Então, isso me faz dar chilique. Normal. Eu acho que é isso, esse tipo de coisa me faz dar chilique.
Um bate-papo não confirmado, não combinado, não faz dar chilique, não? Não, não. Acho que eu sou muito, muito, até às vezes, muito mesmo além, sou muito da paz, assim, a gente, o que eu te falei antes, eu posso não concordar com você, mas eu acredito que na discordância, no nosso diálogo, a gente vai aprender com isso. Eu vou ver coisas que eu não vi antes. Então, por que eu vou dar chilique, né? Com um bate-papo que não foi combinado, com uma discussão que eu não concordo. A partir do momento que me desrespeitarem, eu dou chilique. Dá chilique. Porque eu não estou Claro. desrespeitando ninguém, então eu dou Claro. chilique. Né? Claro. Se eu ver esse tipo de coisa igual eu citei agora, né? Eu dou chilique, com toda certeza, até porque eu estou me defendendo como fazedor de arte, me defendendo como artista, me defendendo como professor de artes, professor de teatro, me defendendo como estudante, me defendendo como pessoa. Então, eu acho que Para é isso que me faz dar chilique. a gente terminar, tá chegando já no finalzinho, eu costumo contar, quando não é uma história, eu costumo exemplificar como eu sinto, é um sentimento meu. A pessoa fala, porque o artista é isso, o artista é aquilo, não preciso de artista e tal. Eu falei, gente, sabe o que eu sinto de verdade? Eu acho que o artista, eu, você, todo artista, pode ser o pintor, pode ser o musicista, pode ser o ator, pode ser o diretor, o iluminador, aquele que tem a arte dentro de si, trabalha com isso, eu acho que ele tem muito da genie do Chico Buarque, sabe? A Geni está lá na cidade, todo mundo taca pedra na Geni, é relegada ao último plano. Quando a cidade é ameaçada, a quem eles recorrem? A Geni. A Geni vai lá, salva a cidade, se submete a um monte de absurdo. Pessoal, quem não conhece a música, Geni, o Zeppelin, do Chico Buarque, não lembro o ano, talvez década de 70, né, Raul? Eu também não lembro. Talvez década de 70, virada de 70 para os 80, por aí. Geni e o Zeppelin. Aí a Geni vai lá, se submete aos absurdos sexuais de um invasor. Quando a cidade é salva, o invasor gostou dos serviços da Geni e perdoa, não vai mais invadir a cidade, vai embora, a Geni fica, a população começa a maltratar a Geni de novo. Aí tem o bordão, taca pedra na Geni. Será que isso vai... Nem se vai acontecer, não. Digo mais, será que vai continuar acontecendo? Olha, não é sendo Eu otimista. senti uma pausa dramática agora. Eu não queria que você dissesse os meus artifícios, mas foi uma pausa dramática. Não, eu senti uma pausa dramática. Não, é porque é algo um pouco mais denso, eu acho, né? Não é sendo otimista. Não é sendo otimista, mas eu acredito que nós sairemos dessa diferentes. Nós sairemos dessa com perspectivas que a gente não tinha antes. Né? E quando eu falo sair dessa, eu estou falando especificamente dessa crise que a gente está passando agora. Dessa crise de saúde, dessa crise econômica, dessa crise de produção decorrente do coronavírus. Né? E que vem Mas e que expõe que não acaba... uma crise moral, uma crise de humanidade. Isso, né? uma crise de humanidade, principalmente. E é isso que eu iria falar. Nós estamos passando por esse momento, estamos nos colocando em discussão. E isso não é feito em uma discussão ampla, isso é feito pessoa por pessoa. Cada um carrega a sua própria discussão. E quando a gente pensa que as artes elas vão voltar a ser apedrejadas, assim, digamos, né? Que é o que eu falei, que vamos voltar a ser supérfluos. Eu acredito que nós vamos chegar no final disso, e o final muito distante, que eu acho que nos 5 anos que eu fui no futuro e voltei, a gente ainda não estava no final disso. Concordo. A gente ainda vai estar raciocinando e fazendo as nossas sínteses sobre o que a gente passou e sobre o que a gente ainda está passando. Nós sairemos um pouco mais moralizados. Deus te ouça. Antes. Deus te ouça. Eu acredito. Você é muito otimista, você é muito espiritualizado.
Você é uma pessoa muito espiritualizada. Olha, Porque o tiozinho aqui não tem essa espiritualidade toda, sabe? Eu sou assim, tipo, não sei se é da sua geração, não sei se chegou. Você lembra dos Muppets, aqueles bonequinhos? os Muppets, aham, Muppets. Você lembra da Miss aham, Piggy, aham, né, que é a porquinha, que é apaixonada pelo aham. Caco, que é o sapo, né? Cara, a Miss Piggy me representa. Sabe por quê? Ela é pretensiosa. Ela é pretensiosa. Ela tem uma Uhum, autoestima desgraçada, de boa, de alta mesmo, né? uhum. Ela se acha assim uma excelente atriz. E ela é da pá virada, porque ela sai batendo em todo mundo. Então eu Uhum. me identifico Acho que tanto se com a fosse Miss para falar Piggy. assim, um personagem eu amo desenho animado, eu amo animes, na verdade. O que eu mais gosto deles é o Dragon Ball. É Amo, amo mesmo. de paixão o Dragon Ball. E não é porque eu sou apaixonado no Dragon Ball, mas se me perguntasse assim, personagem que você se identifica, Ah, pode até parecer um pouco arrogante, mas eu me identifico muito seja, com o Goku. seja. Muito com o Goku. Qual é Porque a personalidade? Qual é a personalidade? se a gente pegar o Goku, ele morre, ele vai para o céu, e aí infernizam ele lá no céu para ele voltar para a Terra, porque tem um novo vilão na Terra matando todo mundo. E o que ele faz? Eu tô morto, poderia descansar? Poderia, mas eu vou. Olha, Eu me acho assim. E é em vários momentos espiritualizado mesmo. eu já me peguei Você vê, eu nessa. já sou Miss Piggy, eu quero dar porrada em todo mundo. Eu já me peguei nessa, assim, Oh. em vários momentos de falar assim, mas Raul, você vai lá de novo? Eu falei, eu vou lá de novo, porque eu acho que eu tenho mais a aprender. E quando o Goku, ele fala assim, eu vou voltar, não é porque eu vou voltar para salvar todo mundo, não. Ele não é desse coração tão bom. Ah. Ele volta porque ele quer ser o guerreiro mais forte do universo. Ah, tá tudo Ele bem. não volta para salvar todo mundo. Ele quer ser o guerreiro mais forte do universo. Tanto é que um momento lá do anime, ele encontra com um deus e ele pede pro Deus lutar com ele. Aí o cara fica assim, aí o Deus fica assim, quem que esse cara acha que é para me pedir para lutar com ele? E vai dar um couro nele. Ele apanha mesmo desse Deus. Mas aí ele fala pro Deus, muito obrigado, que eu acho que eu saí daqui com um pouquinho de possibilidade de lutar com você de novo. Eu acho que Olha. eu me sinto dessa maneira. Caí, eu vou levantar porque eu acho que eu tenho mais a aprender. Não, não, eu tô brincando porque eu sou apaixonado. Eu cheguei, gente, vou confessar uma coisa para vocês. Grupo de artistas de Angra. Grupo de WhatsApp. Eu tenho o grupo da família, como todo mundo tem, que é uma instituição, grupo da família do WhatsApp, que eu concordo com o Paulo Gustavo quando ele disse um tempão atrás que ele não sai por nada do grupo da família do WhatsApp, porque senão ele vira pauta. Então ele não sai de jeito nenhum, que ele não vai virar pauta, eu também não saio. Mas nós temos o grupo de teatro de Angra, né? Você não sabe da maior. Eu aprendi, porque, gente, eu sou coroa, mas eu tenho uma curiosidade terrível. Sabe o que eu aprendi a fazer? Stickers. As figurinhas de WhatsApp, os stickers. Eu fiz, na primeira levada, eu fiz 5 stickers. Sabe de quem? Miss Pig. Eu te mando, eu vou te mandar. Por favor. Você vai adorar. Você vai adorar. Tem ela assim fazendo pose, tem ela dando voador em todo mundo. Eu acho que aquela personalidade é uma maravilha. Quem fez aquilo é um gênio, sabe? Realmente. É uma maravilha. Gente, Raul, tá super bom o papo, mas eu tenho uma outra gravação em 15 minutos. Em 15 minutos, com uma pessoa de longe também. Eu queria mais uma vez, agora de frente aqui para a câmera, te agradecer. Né? Já tinha feito isso antes, por WhatsApp, por Instagram. Eu sou muito grato às pessoas, muito, muito mesmo. Eu tive muita gente que me ajudou na minha caminhada, desde quando eu tinha 14 anos lá atrás. Eu sou muito grato a essas pessoas e grato também a que eu encontro agora recentemente, imagina. Muito obrigado
tá? Valeu pelo nosso papo, Raul Martins, de Goiânia. Obrigado, querido. Eu que agradeço bastante. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo convite, né, da gente estar aqui. Eu não tenho aquela caneca do Jô Soares, mas eu tenho a do Harry Potter. Não, eu tenho o meu copinho rosa, super discreto. Gente, eu tenho a canequinha do Harry Potter. Que o pessoal fala, esse tiozinho tá ultrapassado e tal coisa. Aqui, ó, a caneca do Harry Potter para você. Bom gosto você tem, né? Oh! Querido, mais uma vez, brigadão. Pessoal, falamos com Raul Martins, de Goiânia. Beijo para todo mundo aí em Goiânia. Vou aí, quero comer um prato maravilhoso com pequi. Nossa, na minha casa. Opa! Deixa eu te fazer hora. outro convite que eu estou falando para todo mundo, para te encerrar mesmo. Vamos manter esse vídeo, claro, ele vai para o YouTube, vai ficar por aí, rodando por aí. Daqui a 5 anos, vamos gravar outro? Vamos. Vamos ver como Caixinha é do que... tempo? Vamos ver como é que tá Caixinha do daqui. tempo? Vamos ver como é que tá Vamos. daqui a 5 anos. Vamos. Vamos ver se eu acertei. Né? Se eu fui otimista. Como diz o Caetano Veloso, ou não. É. Né? Querido, beijo. Beijo para todo mundo de Goiânia, tá? E terminamos por aqui. Até a próxima.